Oi gente, eu sou a Luni e hoje estamos no nosso terceiro episódio de resenhas do Youth With You e do Chuan. E se você ainda não assistiu os dois últimos episódios, vai lá, eu vou deixar o link na descrição e no card. Lá eu falo também onde você pode assistir os programas, como você pode votar. No primeiro episódio eu deixo tudo explicadinho mesmo. E pra quem assistiu, vamos pro episódio dessa semana. Só que essa semana a gente não teve na quarta-feira episódio novo do Chuan. Eu não sei porquê, eu só sei que acho que na segunda-feira eles postaram nas redes sociais deles uma agenda da semana e na quarta-feira tava dizendo que ia sair alguns conteúdos pra quem tem a conta VIP da WeTV, mas que o episódio novo ia ser só no sábado. Eu não sei se daqui pra frente a gente só vai ter um episódio mesmo por semana e só no sábado. Quando eu souber eu aviso vocês, né? Mas não se preocupem que esse sábado vai sair episódio novo e assim que sair, a próxima resenha vai falar sobre o Chuan. Mas hoje a gente vai falar só sobre o Youth With You, já que hoje é quinta-feira, saiu o episódio novo, eu acabei de assistir e vim gravar pra vocês. E antes de começar, eu sei que tem muita gente que tá procurando esses dois programas com legenda em português. Eu fiquei sabendo que tem algumas fanbases que já estão interessadas em começar a legendar os episódios completos, mas eu ainda não vi nenhum link assim real, então assim que eu souber e que eu tiver um link, eu vou colocar com certeza na descrição pra vocês e eu vou avisar aqui. Mas me mandaram um link de um Instagram que tá legendando. Eu não tenho certeza se é o programa completo, mas tem vários trechos que eu vi legendados. Então, pra quem já quiser dar uma olhada, eu vou colocar o link na descrição pra vocês desse vídeo, ok? Mas bora lá pro episódio de hoje do Youth With You. O tema do programa dessa vez era... O nome, na verdade, é Todo Mundo é Bonito. E o tema é que se tiver luz nos olhos, eles vão te notar. E eu achei muito correto esse tema. Inclusive, eu nem comentei isso nos últimos dois vídeos, porque como tem o Chuan ainda pra falar, é muita coisa, então eu acabo cortando esses detalhes, mas eu tô gostando bastante disso do Youth With You dar um tema e o título sempre tem muito a ver com o episódio. E dessa vez não foi diferente, eu gostei bastante. E no episódio a gente ainda está vendo as audições. Sim, eu não aguento mais audição, não sei vocês, mas esse é o último episódio. E a primeira battle do episódio foi de trainees que iriam cantar a música dos seus chefes. E um deles era o Tal, sim, o Tal do EXO. Ele mandou um trainee da empresa dele chamado One. E esse menino One ia contra o menino chamado Nemo, gente. Nemo, muito fofo. Só que a empresa desse menino Nemo era totalmente desconhecida, ninguém sabia quem era o chefe dele. Na verdade, a gente acabou sabendo depois que ele não era realmente uma celebridade, mas que ele fez a música especialmente pro trainee dele. E aí a gente começou com a apresentação do Nemo, e gente, ele é a coisa mais fofa do mundo. Ele no backstage todo animado, conversando com todo mundo, e o menino que foi contra ele, o One, era um pouco mais quieto, assim, mais na dele. E aí o contraste foi muito engraçado, o Nemo tava todo ali, felizinho. E eu não sei vocês, inclusive me contem nos comentários, mas pra mim ele parece muito o Saná do Astro. Tanto o rosto, a altura, a idade, o jeito, muito animado, muito fofo, bem maquinê. Ele é igualzinho o Saná do Astro. Mas enfim, a gente já sabia que ele era um trainee com pouco tempo de experiência. A gente já esperava que ele fosse mais newbie, mas quando ele começou a apresentação dele, eu achei a voz dele muito bonita. Eu achei a apresentação dele bem completa, porque ele cantou, dançou e fez rap. O carisma dele foi muito bom e ele é muito fofinho, então ele conquistou muito fácil a plateia. Só que, como eu disse, ele tem pouco tempo de treinamento, ele não tem técnica nenhuma, então a apresentação dele foi boa por conta do carisma todo que ele tem, mas no final ele acabou ficando, né, na classe N, porque realmente dava pra ver que ele não tinha muita experiência. Ao contrário dele, o trainee da empresa do Tal, o One, foi muito bem, ele era mais focado em rap, óbvio, né, na empresa do Tal. Então ele fez um rap, depois ele dançou, eu achei que ele dançou muito, muito bem. Só que o Will Pan, que é o mentor de rap, fez uma pergunta muito pertinente, que era se o flow do rap dele era o mesmo flow do Tal, ou se ele cantou, né, fez o rap com o estilo próprio. E aí ele contou que ele fez no estilo, no flow do Tal, e pra quem é rapper, isso de flow é muito importante, pra ter a própria identidade, a própria característica. Todo rapper tem o próprio flow, então o Will Pan não achou muito legal isso. Mas aí, o que eu achei que faltou, se eu estivesse no lugar do Will Pan, eu acho que eu teria pedido pro menino ter feito uma apresentação extra ou um freestyle, pra gente conseguir entender melhor o estilo dele. Mas não pediram, então ele acabou indo pra classe C justamente por isso, por não ter apresentado o próprio flow. E aí o que eu achei muito bonitinho do final da battle ali dos dois é que mesmo indo pra rankings mais baixos,
Os dois se mostraram com uma visão muito positiva, então o Nemo falou que era bom ir pra N, porque ele ia ter aulas, ele podia aprender. Também o An tava com uma visão positiva sobre o C, porque isso queria dizer que ele tem espaço pra poder melhorar e chegar até o A. E aí a gente teve a battle de New Song Performance, e eu tive um ataque cardíaco quando eles anunciaram, porque eu falei, é agora, o BC221, os meninos da Queens vão, e finalmente eles foram mesmo. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de um grupo de C-pop chamado Oner, inclusive tem conteúdo sobre eles aqui no canal. E os meninos do BC221 são os trainees da mesma empresa do Oner. E tem vários vídeos já deles no canal da Queens, no Weibo, então eu já conheço os trainees e eu tava assistindo o programa justamente por causa deles. E aí foi bonitinho porque a battle foi entre dois grupos que estavam de azul, né, o BC221 e o Dreamfish. E os meninos do Dreamfish eram newbies, eles disseram que eles tinham pouco tempo de treinamento. Eles se mostraram bem nervosos, que eles até viram a quantidade de pessoas que ia assistir eles, né, e eles ficaram, meu Deus, tem tanta gente, tô nervoso, não sei o que, mas na hora que eles foram pro palco, eu acho que eles esqueceram o nervosismo e eles foram muito bem, eles nem pareciam que tinham pouco tempo de treinamento e eu particularmente gostei muito dos dois vocais principais, mas quem chamou a atenção mesmo foi o menino chamado Dou, eu acho que é assim que fala o nome dele, e a Lisa pediu pra ele fazer uma apresentação extra de dança e ele foi melhor ainda, foi tipo incrível a apresentação dele de dança, muito boa mesmo. E aí o Will Pan viu no perfil dele que ele também era rapper, que ele podia fazer rap e tal. Então o Will Pan também pediu uma apresentação de rap, só que ele tava muito sem fôlego depois de dançar 2 vezes e tal. Então a apresentação foi muito engraçada, porque ele não foi bem, ele tava sem ar, mas mesmo assim ele tentou, foi até o fim. E aí tinha horas que ele só parava de fazer o rap pra respirar. E aí todo mundo achou muito engraçado e acabou, tipo, que o programa cortou aí mesmo e só levaram na brincadeira. Aí depois vieram os meninos da Queens e eu já conhecia a música que eles apresentaram, porque eles já tinham lançado um pouquinho antes de ir pro programa. Então eu até imaginava que eles fossem usar essa música, que é muito boa mesmo. Só que eu conhecendo já os meninos da Queens, eu já sabia que eles não iam se destacar ali no palco, que eles não iam ser incríveis, mas que também não ia ser micão, e foi justamente isso. Eles fizeram um bom trabalho, mas não foi incrível em nenhum momento. Mas o que foi muito bom foi a high note do Merman, que é o meu filho, eu acho ele muito nenezinho, eu adotei ele. E a high note dele foi incrível, eu até fiquei impressionada, porque agora a gente tá com full mic, né? Então ele fez ao vivo ali, arrasou. E aí, quando eles terminaram a apresentação, o Ron Hall comentou isso com o Merman, que ele foi muito bem, porque ele já conhecia o Merman de outro programa, um programa de canto que ele tinha participado antes. E aí o Ron Hall, que é o mentor de canto, disse que lembrava dele e que sentiu uma evolução e que estava feliz por ver ele ali. E aí o Merman ficou com os olhos cheios de lágrimas ali, ficou todo emocionado que lembraram dele. Eu achei a coisa mais fofa do mundo, gente, muito meu filho, eu fiquei emocionadinha assistindo também. E aí deram as notas para os dois grupos e dos 4 meninos do Dreamfish, 3 pegaram a nota B e um ficou com a classe C. E esse menino acabou ficando triste, acabou chorando quando ele saiu do palco, tadinho. Eu fiquei com dó, porque ele achou que ele tava atrapalhando os amigos e que a empresa não ia ter screen time por causa dele. O que não tem nada a ver, eu espero que ele entenda depois que não tem problema nenhum ele ter ido pro C e que ele vai poder melhorar. Mas enfim, fiquei com dó. E as notas dos meninos da Queens foram bem variadas mesmo. O Merman ficou com a nota mais alta, ele foi pro B e muito provavelmente por conta da high note. E também porque eu acho que o carisma dele é o melhor entre os meninos da Queens. Aí o Lin e o Sai foram pro C. E o Liu Star e o Tal foram pra Newbie Class. Eu, na verdade, antes mesmo do programa, já achava que todos eles provavelmente iriam pro C. Mas eu achei muito boa as notas que os mentores deram. E eu acho que os dois meninos que foram pro Newbie Class vão poder melhorar muito. Então eu tô bem ansiosa pra ver o que os meninos da Queens vão fazer daqui pra frente. Aí a gente teve uma batalha de vocais entre um trio que se autodominou Dong Hai-won, que pelo que eu entendi era a junção do nome dos 3, contra um menino chamado Xu Ziwei. Bom, aí o trio se apresentou e eu achei muito boa a performance deles. Não foi incrível assim, mas rolou umas harmonias bonitas. O menino que era rapper, eu achei que o carisma dele era muito bom, a presença de palco também. Então, eu não achei incrível, mas achei muito boa. Inclusive, eu acho que o Ron Hall, o mentor de canto, viu muito potencial neles, porque assim que eles terminaram de apresentar, ele deu várias dicas pros meninos, né, de como fazer a harmonia melhor, de como terminar as notas. E quando eu assisti a primeira temporada, eu percebi isso do Ron Hall, que ele costuma falar mais e aconselhar mais os trainees, que ele vê potencial em canto e que ele acaba se afeiçoando mais.
Então achei legal, parece que os meninos têm bastante potencial mesmo. Mas no final a nota dos 3 foi C, os 3 foram pra classe C. Então eu acho que eles, assim, eles têm potencial, mas eles ainda têm muito o que aprender. Então por isso que eles foram pra essa classe. E aí veio a apresentação do Z-Way, ele entrou todo fofinho ali no palco. Eu acho que a galera não tava dando muito crédito, né, pra apresentação dele. Mas foi muito engraçado, porque ele pegou o microfone e ele fez "Ah!". Todo mundo ficou arrepiado, a pedir ficou tipo, muito bom. Tipo, ela fez uma maior cara de tipo, muito bom. E tipo, gente, de verdade, no primeiro A que ele fez no microfone, todo mundo já sabia que ia ser A, que ia ser perfeito. E realmente ele pegou a classe A, porque ele foi muito bom, gente, juro, impecável o vocal dele, toda a emoção que ele passou, não só no canto, né, no vocal, mas também no olhar dele, nas expressões. Tanto que no final da apresentação, o Ron Hall elogiou ele muito, 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 muito mesmo, deu altos conselhos e inclusive falou pra ele colocar o estandarte dele não nos meninos ali, nos trainees, não em tentar ser, tipo, o melhor do A, mas em focar nos cantores, assim, já debutados, em colocar ali o nível dele pra chegar lá, porque ele é muito bom, então já deu pra perceber que, em questão de vocal, ele já é o melhor trainee que apareceu até agora e que ele já tem mais experiência e técnica que os outros meninos. Mas eu quero aproveitar que a gente tá falando do Z-Way pra falar uma coisa que eu já tinha percebido nos últimos episódios, mas que, como eu disse, os vídeos eram muito grandes, então eu acabei não falando, mas vou falar agora. Que tá formando uma panelinha que eu tô achando muito boa, inclusive eu acho que eu já votei pra 3/4 da panelinha, que são o Didi, o Liang-sen, o Hongyu e o Z-Way. Inclusive, o Liang-sen, o Hongyu e o Z-Way são roommates. Inclusive, eu não sei quem é a quarta pessoa do quarto deles, se é o Didi ou se é algum outro trainee, mas eu sei que esses 3 são roommates, inclusive os 3 estão na classe A, então, tipo, é o quarto da panelinha e que são muito bons. E eu tô achando eles tudo, assim, porque eles ficam comentando as apresentações e reagindo e não sei o quê. E sei lá, eu reparei neles desde o primeiro episódio e eu tô adorando a panelinha, não sei vocês. Me contem nos comentários se vocês tinham reparado. Aí depois tivemos o Original Work, que não foi uma battle, mas simplesmente a apresentação do Jun-Liu, porque eu acho que nenhum outro trainee estaria no nível dele pra conseguir fazer uma battle, então foi só a apresentação dele. E pra quem não conhece, eu por um acaso já conhecia ele e nem sabia que ele tava no programa. Então quando eu vi, eu fiquei, meu Deus do céu! E gente, assim, o currículo dele basicamente é perfeito. E o programa mostra, né, mas ele já foi professor de dança na One Million, ele foi mentor de dança no We Are Young, que é um outro programa nesse mesmo formato. E ele é coreógrafo, ele já coreografou pra muita gente. Basicamente ele é perfeito, já é profissional, assim, incrível, ele devia ser mentor e não trainee. E aí ele já entrou no palco, assim, bem sério, bem introspectivo e já disse sobre o que era a coreografia dele. Ele disse que ele se baseou num filme chamado Hope e ele pegou a história de uma personagem específica que tem uma infância muito sofrida e ele fez a coreografia mostrando a visão dele sobre a história dela. Mas, gente, juro pra vocês, assistam a apresentação dele. Se vocês não estão assistindo o programa, pega só pra ver a apresentação dele, porque foi impecável, gente, de verdade, foi nível profissional. Assim que ele entrou e falou que ele ia se basear no filme, eu já tinha certeza que a coreografia dele seria contemporânea, e eu sou apaixonada por esse estilo, então eu amei muito, foi muito bonita, e foi muito forte também, inclusive vários trainees choraram, a mentora ficou muito emocionada também, porque ele conseguiu passar muito forte as emoções. Assim como eu disse que o Z-Way conseguiu passar muito bem cantando, ele conseguiu passar incrivelmente bem dançando. E a Lisa até faz esse comentário depois, quando ela conversa com ele, de que não é fácil dançar assim. Porque muita gente é coreógrafo, é dançarino, não sei o quê, mas dançar uma coreografia que exige que você coloque pra fora tantas emoções que estão dentro de você e que são, às vezes, muito tristes e, sabe, todo esse tipo de performance não é qualquer dançarino que faz, é realmente muito difícil. Tanto que a Lisa disse que ela mesma devia aprender muito com ele, que ele foi incrível, tipo, não tem o que dizer. E é óbvio que ele foi pra classe A. E aí depois a gente teve mais uma battle vocal entre 2 meninos que iam cantar OSTs, né, que são as Original Soundtracks, que são músicas que vêm de filmes ou dramas. E aí foi uma battle entre o Jeremy e um trainee chamado Yuta, que é japonês. E os dois foram muito fofinhos, muito carismáticos. E a gente acabou descobrindo que o Jeremy já tinha participado de um programa junto com a PD,
E inclusive eles estavam no mesmo time, só que na época ele não foi muito bem, então ele tava até nervoso de reencontrar com ela. Mas isso foi há 2 anos atrás, então ele teve uma melhora incrível, tanto que ela elogiou. E ele acabou indo pra classe B, porque ele foi muito bem mesmo. E o trainee japonês Yuta, ele foi bem também, eu achei ele bem carismático, também achei ele muito bonito. E ele era muito fofinho, mostrando que ele tava empenhado em aprender mandarim, que ele conhecia umas palavras diferentes e tal. Só que ainda falta muita técnica, então ele acabou indo pra classe C. E aí a próxima battle foi entre músicas escolhidas pela empresa, e eu tô só a pedir que não tá entendendo nada, porque parece que todas as battles são iguais, né? Música do chefe, música da empresa, música escolhida pela empresa, tipo, é tudo igual. Mas enfim, essa battle foi entre o Yang Haomin, o Lian Huaiwei e os trainees da STF Entertainment. E aí eles já começaram dando 30 horas de screen time pro Lian Huaiwei, porque caso vocês não saibam, ele participou da segunda temporada do Idol Producer, que no caso é a primeira temporada do Youth With You, porque foi quando eles mudaram de nome, enfim. E ele ficou em 10º lugar. Vocês têm noção do que é ficar em 10º lugar? Se ele tivesse ficado em 9º, ele tava debutado. É tipo a pior colocação, coitado. Eu fiquei com dó de saber disso, porque é literalmente a pior colocação, porque você fica se perguntando, se eu tivesse feito isso aqui a mais, será que eu tinha debutado, sabe? Então é pesado. Mas enfim, ele está de volta e ele com certeza é um dos trainees mais cotados a debutar nessa season. E o que eu achei muito legal é que agora, além de trainee, ele também é um homem de negócios, porque a empresa que ele está representando se chama Lian Huaiwei Studio. Ou seja, ele mesmo, a empresa dele, agora ele é CEO, achei isso incrível. Inclusive, pelo que eles estavam conversando, o que eu entendi, ele tá estudando pra, né, ser um homem de negócios e ter os próprios trainees, né, e realmente ter um estúdio, abrir uma empresa. Então, independente de se ele debutar ou não agora, ele já é um homem de negócios com a empresa própria. Achei incrível. E ele também é muito fofinho, ele é super falante, super carismático, então é óbvio que ele teve, tipo, horas de screen time. Mas o primeiro a se apresentar nessa battle foi o Yan Haomin, e o programa não deixou exatamente claro, acho que justamente porque eles não podiam citar nome de programa, de grupo, de outras empresas. Mas pelo que eu entendi, o Yan Haomin já participou de um programa como esse, de Survival, e ele chegou a debutar no outro programa. Só que o grupo que ele debutou, infelizmente não deve ter feito sucesso, eu não sei o que aconteceu, mas ele disse que foi um sonho incompleto, que depois, né, do programa, ele não conseguiu se manter financeiramente com a carreira de idol, e que ele também não conseguiu ir para os palcos que ele queria, mas eu acho que foi isso, que o sonho dele foi incompleto, porque ele não conseguiu se manter com a carreira de idol. Então ele disse que ele veio agora pro Youth With You, porque ele quer uma segunda chance e conseguir debutar num grupo e realmente tenha essa garantia de que ele vai poder ir para palcos grandes e que no final ele vai poder se manter financeiramente com a carreira de idol. E a apresentação dele, óbvio que foi muito boa, deu pra ver que ele já tem experiência, ele realmente parecia um idol completo, cantou, dançou muito bem, carisma muito bom, a noção de palco, realmente foi muito bom, mas eu não sei por que eu senti que faltou alguma coisinha, sabe? Que ele realmente não prendeu a minha atenção, não chamou muito a minha atenção. Eu não sei se é por gosto particular meu ou se realmente faltou alguma coisinha, mas de qualquer forma não dá pra discutir que ele realmente foi muito bem e que ele sabe o que ele tá fazendo no palco. Aí veio um grupo, né, os trainees da STF, e eles dançaram Luhan, eu fiquei muito feliz, eles dançaram uma música que eu gosto muito. E foi bem legal porque eles fizeram uma intro de Krump, que é um estilo de dança. E eles foram bem, não foi nada tipo incrível, mas também não foi ruim, eles foram bem. E teve um dos meninos chamado The Dream, que foi o que mais se destacou e foi elogiado pelos mentores. E aí veio a apresentação super esperada por muita gente, que eu sei que tem bastante gente assistindo o Youth With You por causa do Huaiwei. Então finalmente veio a apresentação dele. E é óbvio que ele foi muito bem. A mesma coisa do Haomin que eu falei pra vocês, que dava pra ver que ele tem experiência, que ele foi muito bem cantando, dançando, já tinha muita confiança ali no palco e tal. Mas a mesma coisa, assim que eu assisti, eu particularmente não conhecia o Huaiwei. Eu só tinha ouvido falar dele, mas me disseram coisas muito boas. Então eu pensei, se ele chegou a ficar em 10º lugar no outro programa, ele realmente deve ser muito bom. E sim, eu achei ele muito bom, não dá pra discutir. Mas a mesma coisa do outro menino, Haomin, eu achei que faltou alguma coisa. Eu não sei explicar o que foi, mas enquanto eu assistia, eu achei que poderia ter sido muito melhor. Eu não sei se foram as expectativas que eu coloquei nele, ou se realmente faltou algum detalhe,
mas eu particularmente não achei incrível. E aí vieram as notas dos mentores, que foram muito, muito, muito surpreendentes, e acabou que o Haomin foi pro B, então eu acho que realmente o que faltou, e eu senti que tinha faltado, os jurados também sentiram, então ele acabou indo pro B. E o Huaiwei acabou indo pro C, o que foi uma surpresa pra todo mundo, né, pra todos os trainees. Na verdade, a colocação dos dois foram uma surpresa. Eu acho que todos os trainees esperavam que tanto o Haomin quanto o Huaiwei fossem pro A. E como eu disse, a classificação do Haomin eu meio que entendi, eu achei que faltou alguma coisa, mas a classificação do Huaiwei eu achei um pouco exagerada. O que os mentores disseram é que ele com certeza tá muito mais maduro e muito mais experiente, e que ele foi sim muito bem, só que eles sentiram que faltou o brilho nos olhos, né? Que era aquilo que eu disse que foi o tema do episódio. Eles disseram que faltou ali um brilho nos olhos dele, que faltou, digamos, garra, que parecia que ele tava fazendo algo do tipo que ele já estava acostumado, ele estava na zona de conforto dele, então ele foi lá, apresentou o que ele sabia e foi isso. Então, comparado com os outros trainees que estão indo pela primeira vez ou que estão um pouco mais desesperados com a situação deles e tudo mais, os outros meninos acabam indo com mais garra, sabe? Eles acabam mostrando tudo que eles podem e dando, sabe, o máximo. E os mentores sentiram que o Huaiwei não deu o máximo dele. E aí, nisso, eu até entendo, né? Porque eu não posso julgar, não assisti ao vivo. Então, se eles assistiram e disseram isso, eu entendo, acho que eles estão certos em ter, né, citado isso e tal. Até porque, como eu disse em outros vídeos, eu tô confiando muito nesses mentores do Youth With You, bem mais do que nos mentores do Chuan. Então, eu acho que eles estão certos. Só que eu achei C um pouco exagerado. Eu teria colocado ele no B por conta do talento dele mesmo. Ele foi muito bem pra ter ido pro C, mas eu acho que eles colocaram no C justamente pra dar um susto nele, pra dar esse chacoalhão, sabe? Ver se ele acorda, pra ele conseguir finalmente debutar nessa temporada. Sem contar que assim que a gente tiver as próximas provas, eu tenho certeza que ele vai rapidinho ir pro A. Então a gente não vai precisar se preocupar muito sobre isso, eu acho que foi só pra dar um susto mesmo nele. E aí, depois de todas as outras audições, finalmente começaram as audições da Newbie Class, porque pra quem não sabe ou acabou não entendendo, eu lembro que eu não expliquei isso no primeiro episódio, que logo no começo eles já classificaram alguns meninos como Newbie Class, né, na classe N, baseado no tempo de treinamento que eles tiveram. Então já tinha alguns grupos de trainees que já estavam ali separados, que era meio que certeza que eles iriam pro N, mas de qualquer forma eles iam fazer ali as audições e eles tinham chances de sair do N e algum deles talvez ser classificado em outra classe. E aí a gente começou com 3 grupos que são o Five Doors, o Not In Sync e o Forever. E, claro, né, todos eles ali newbies, nenhum deles foi super bem, né, tanto que no final todos eles acabaram continuando na classe N, mas teve um trainee que acabou se destacando ali na edição do programa, que foi o New Zai Zai. Inclusive eu mesma estava super ansiosa pra ver ele, porque nos últimos 2 episódios ele fazia comentários ali na plateia sobre as outras apresentações e tal, que eram muito fofinhos ou que eu concordava e tal. E ele é muito, muito fofo mesmo, então ele acabou chamando a minha atenção. E não só a minha atenção, mas de todos os trainees lá, porque assim que ele pisou no palco e também quando a apresentação dele acabou, tava todo mundo gritando o nome dele. Então, mesmo que ele tenha continuado na classe N, ele já ganhou bastante screen time. Continuando na Newbie Class, veio um trainee chamado Johnny, e ele é super engraçado, ele tem esse jeito bem comediante, bem bobão, e ele acabou conquistando a maioria dos trainees também. Todos os meninos estavam rindo bastante das piadas dele e também dando bastante apoio. E ele se mostrou muito confiante, mesmo tendo só 1 mês de treinamento. E aí a apresentação dele, por conta dessa confiança, foi muito legal. Claro que ele não tem técnica, então pensando em canto, dança, ele não foi muito bem, mas a apresentação foi realmente muito divertida de assistir. Justamente por isso, por essa confiança e como ele se sente à vontade no palco. Toda a presença de palco dele foi muito boa, o carisma, então foi bem legal. E aí o Will Pan, o mentor de rap, acabou comentando com ele que ele tem um lisp quando ele fala, mas que isso não aparece tanto quando ele canta e faz rap. E aí, pra quem assistiu, né, o programa com legenda em inglês, viu essa palavra lá, esse lisp, e deve ter ficado se perguntando o que é isso, né? Uma pessoa que tem esse lisp, ela tem dificuldade em pronunciar palavras enquanto ela fala. E isso geralmente é de nascença, como ele mesmo disse, que ele tinha isso desde criança. Então, geralmente, a pessoa ou tem a língua presa,
ou ela gagueja enquanto ela fala, e isso acaba gerando essa dificuldade de pronunciar as palavras. Então você imagina que uma pessoa que fala assim, ela talvez não cantasse tão bem, mas ele não deixa isso atrapalhar ele. E aí ele pediu pra fazer uma apresentação de rap pro Will Penn, e ele fez. E novamente foi muito boa por conta do carisma dele, da confiança, a presença de palco. Mas o Will Penn acabou comentando depois na entrevista particular que dá sim pra perceber, enquanto ele faz o rap, que ele tem essa dificuldade. Então ele acabou avaliando o menino com outros olhos, não como ele avaliaria outro trainee, mas que de qualquer forma ele tem muito potencial e que ele não deixa esse problema atrapalhar ele, nem impedir essa autoconfiança. Então a atitude dele é muito positiva, é muito boa. E aí finalmente tivemos a última audição do programa, porque eu já não aguentava mais. Mas a gente teve mais uma apresentação de um dos meninos da Newbie Class, que se chama IU. E gente, vocês podem dizer o que for, mas eu achei a apresentação dele muito boa. De verdade, eu acho que foi muito meu estilo de performance, uma coisa que eu gosto. Porque a apresentação dele foi muito artística, foi muito expressiva. Então, eu particularmente gosto desse tipo de apresentação, sem contar que o timbre de voz dele me agradou muito, eu achei muito bonito. Mas, como ele acabou explicando um pouquinho antes, e principalmente depois da performance, ele tem uma personalidade muito, extremamente introspectiva. Ele é muito tímido, ele não sabe socializar e ele vive muito no próprio mundo, tanto que ele acabou não conversando com nenhum dos outros trainees, ele ainda não fez amizades, porque ele tem dificuldade com isso. Então, eu acho que isso fala mais ainda sobre a apresentação dele. Ele disse que na apresentação ele queria falar um pouco sobre a infância dele, por isso que ele tinha aquele carrinho na mão e tudo mais. Então, desde sempre, desde criança, ele foi uma pessoa muito introspectiva. E não é fácil você ser assim, você crescer assim. Ele demonstrou que ele quer conseguir fazer amizade com os outros trainees e tudo mais. É só que ele é uma pessoa um pouco mais devagar, uma energia assim um pouco mais baixa. Então, geralmente as pessoas têm dificuldade de entender outras pessoas que são assim e acham que elas são frias e simplesmente não querem fazer amizade, quando, pelo contrário, elas querem, mas elas não sabem como, então elas acabam se sentindo meio sozinhas. E, de qualquer forma, ele se abriu sobre a performance dele, ele se abriu sobre tudo isso, o que eu achei muito legal da parte dele, ele ter a confiança de conseguir contar tudo isso pra todo mundo. E só dele estar ali no palco se apresentando, eu já acho que é uma conquista muito grande, uma coisa muito boa. Então, eu realmente gostei muito dele. Depois ele fez ainda uma apresentação extra, tocando violão e cantando uma música autoral. E eu gostei muito da voz dele, gostei, assim, da sinceridade dele. Então eu espero que ele possa ir cada vez melhor no programa. Mas também tem um porém, e eu concordo muito com o Will Penn, quando ele diz que, infelizmente, o IU não tem perfil para debutar num grupo idol, num boy group. E a gente não sabe que posição ele teria num boy group se ele chegasse a debutar. Então, a gente sabe que se ao longo do programa o IU não melhorar nesse sentido e não mostrar que ele pode debutar num grupo idol, ele infelizmente não vai chegar até a final. Mas, de qualquer forma, ele foi o único trainee da Newbie Class que foi, digamos, promovido para uma classe maior. Então ele acabou indo para a classe C, porque os mentores disseram que queriam dar um incentivo para ele, aumentar a autoconfiança dele. E sem contar que ele foi muito bem, o vocal dele foi bom, então ele foi pra classe C. E aí, amém, as audições acabaram, eu não aguentava mais, finalmente o programa vai pra uma fase mais legal, mais divertida de assistir, uma coisa meio maçante, porque, gente, foram 3 episódios e eles mostraram quantos trainees foram pra cada classificação. Então a gente teve 40 trainees na Newbie Class, 48 trainees na classe C, então a C é a que tem mais meninos. A gente teve 23 trainees na classe B e 8 trainees na classe A. E eles já deixaram claro que a próxima fase do programa é a Position Evaluation, o que a gente meio que já suspeitava e é uma coisa muito estranha, porque geralmente depois das audições, nesses programas, o que acontece? A gente tem a reclassificação, que é quando os meninos vão ensaiar para a música tema do programa. Então eles escolhem um center, os meninos são reclassificados. Mas enfim, nessa temporada eles anunciaram já a Position Evaluation, que geralmente acontece depois da música tema, em que eles vão dividir os meninos entre canto, rap e dança. Então os meninos escolhem ali onde eles se sentem mais confiantes, vão para uma dessas áreas,
formam grupos e os grupos apresentam um contra o outro. E aí ninguém falou nada de música tema, então não sabemos. Vamos para a Position Evaluation. O que vai acontecer é que os meninos da classe A, B e C vão poder se misturar entre eles e escolher, né, se eles querem ir para canto, rap ou dança. Só que os meninos da Newbie Class não vão poder se misturar nos grupos deles, mas sim vão competir contra eles. Então, basicamente, as classes A, B e C vão formar grupos, o Newbie Class vão formar grupos só entre eles, só que esses grupos vão lutar entre eles. E aí os meninos da Newbie Class já ficaram bem nervosos, óbvio, porque a gente sabe que eles têm menos técnica, então eles vão ter que melhorar muito. Só que o programa já mostrou pra eles é que eles vão ter muitas aulas, inclusive a agenda dos meninos da Newbie Class vai ser muito mais pesada, com muito menos tempo de descanso do que os outros meninos, porque eles vão ter várias aulas que não vão ser gravadas. Então, pelo que eu entendi, a gente não vai ver a maioria das aulas da Newbie Class, mas de qualquer forma elas vão acontecer, os meninos vão buscar melhorar pra poder competir com os meninos das outras classes. Aí, logo no finalzinho do programa, eles falaram que os meninos das classes A, B e C podiam ir pra casa, e eles mantiveram os meninos da Newbie Class no estúdio. E aí veio o Ron Hall e o Will Penn e falaram algumas palavras de incentivo, falaram que a Newbie Class é pra eles aprenderem, pra eles melhorarem, que eles vão poder chegar na classe A e tudo mais. E aí eles mostraram as músicas da competição pros meninos. Então, as músicas da Position Evaluation, os meninos da Newbie Class já conhecem, já ouviram, já viram as coreografias, mas eles não deixaram os meninos escolherem para qual música eles queriam ir, então a gente ainda não sabe como isso vai ser decidido na Newbie Class. Por enquanto, parece que os meninos não vão poder escolher nem a música e nem se eles querem ir para canto, rap, dança, mas a gente ainda não sabe, vamos esperar os próximos episódios, porque o episódio de hoje acabou por aí. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Falamos só sobre o Youth With You, porque como eu disse no começo, não saiu o episódio do Chuan nessa quarta, mas daqui 2 dias é sábado e vai sair episódio novo tanto do Youth With You quanto do Chuan, e vocês podem ter certeza que eu vou fazer resenha. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para notificações para vocês serem notificados quando as próximas resenhas saírem. E também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também de comentar o que vocês estão achando do programa, se vocês concordam com as coisas que eu falei aqui, quem são os piques de vocês, se vocês estão votando nos meninos da Queens, espero que sim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima resenha, tá bom? Tchau, tchau!